Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Hoje vamos falar de turismo, de empoderamento feminino, de milhas, de como ter uma independência financeira com turismo e com viagens. E chamei uma especialista, minha parceira, Tiara Rodrigues. Seja muito bem-vinda, dá as boas-vindas pra galera aí. Obrigada. E a gente vai começar esse papo aqui pra saber como ganhar dinheiro com turismo, sendo independente, né? Obrigada, Eric. Boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai ouvir, né? Mas seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu vou trazer o melhor conteúdo de turismo, de passagem, de empoderamento, falar como é que pode conseguir fazer negócio, renda extra, ou até mesmo, que foi o meu caso, né? Do um bico se tornou a atividade principal e hoje eu ganho dinheiro com isso. Boa. Então é isso. Boa. Ti, a Ti, minha amiga de longa data, a única hora que eu pego aqui o celular é para apresentar o convidado, porque quando tem muita coisa, né? É currículo grande, a gente tem que falar. Tiara Rodrigues é empreendedora no setor de turismo, trabalha com vendas de passagens e pacotes de viagem há 12 anos, ou seja, 12 anos. não é novata, né? Já tem uma estrada boa. Da idade do meu filho. Com a experiência, né? Inclusive ele tá aqui, vamos pedir para fazer uma palhinha aqui, cantor, que futuro cantor, quem sabe, né? 12 anos, hoje uma das maiores vendedoras de passagem de todo o país, sendo referência na área, né? Também é mentora de mulheres que almejam independência financeira e emocional, um lado seu que está crescendo muito, né? Através de transição de carreira para a área de agente independente de turismo e conta com mais de 1.000 alunos ao longo dos últimos anos. A gente vai falar disso também, tem curso, tem mentoria, tem muita coisa. Tá tudo certo aí? Tem tudo isso aí. Show de bola. Ti, a gente também começa o nosso papo falando de quem ajuda a fazer o Papo na Boa acontecer, né? Porque a gente sabe que tudo envolve parcerias estratégicas. A gente tem aqui a B3X Investimentos, o nosso mais novo parceiro. Você que lida com isso, com finanças, com passagens, com dinheiro, sabe que a maioria do brasileiro não é organizado financeiramente. Nem um E a B3X Investimentos é uma consultoria daqui que ajuda você, primeiro, a organizar a vida financeira e depois começar a investir, começar a construir uma carteira, começar a construir patrimônio. E o mais legal é que quando a gente fala de investimento, a maioria das pessoas pensa que para investir eu tenho que investir 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Com eles não, na B3X você lá com 500 reais, 1.000 reais, 2 mil reais por mês, o quanto você pode, ele já vai te ajudar a construir uma carteira para você construir uma independência financeira e patrimonial, que coisa que falta muito no brasileiro, né? A gente tem também a Primonte, né? E você conhece muito bem os nossos parceiros aí, grande Gabriel e Thiago, o Grupo Montenegro, eles estão lançando agora uma linha pet, uma linha de ração para pet, né? Cachorros, cães e gatos, com tudo que você precisa para os seus bichinhos. Hoje isso aí eu posso até dizer, ó, é muito boa a ração. É boa, né? Hoje tu tá sem pet, né? Meu pet tá ali. Então, você que tem um pet, precisa, coloca lá Primonte, Grupo Montenegro, tem tudo que o teu bichinho precisa para ter uma nutrição saudável e o melhor custo-benefício, tá? E também aqui a Splash Produtora, que é essa produtora linda, maravilhosa, esse estúdio que você que faz curso, né? Pode fazer live aqui, gravar curso, gravar mentoria, fazer um podcast como eu tô fazendo aqui na casa, tem vários podcasts acontecendo e profissionais altamente qualificados e também um custo-benefício ótimo, né? Então, recados dados, vamos começar a bater nosso papo, Ti. Passagens aéreas, né? A gente está vivendo um momento no Brasil, acho que no mundo, né? Queria começar com essa pegada. Que as passagens hoje em dia tá cada vez mais distantes da realidade do brasileiro. Alguns anos atrás, eu acho que quando tu começou a trabalhar, há 10, 12 anos com isso, a gente estava vivendo uma fase que muitas pessoas estavam podendo comprar passagens e viajar pelo Brasil até para fora. E hoje, com crise, com pandemia, com crise na guerra da Ucrânia e por aí vai, as passagens estão cada vez mais caras, né, Ti? Então, talvez eu seja linchada quando eu falar isso pra ti. Eu sou uma das pessoas que mais discorda das pessoas que dizem, a passagem subiu muito. Ela subiu muito dependendo do período que tu compra. Então, assim, as pessoas hoje querem comprar a passagem em cima da hora. Em cima da hora vai estar 3 mil reais para tu ir para o Rio de Janeiro. 3 mil reais para tu ir para São Paulo, que antes era uma passagem internacional. Só que se você se programa direito, compra dentro da janela de antecedência. Quando tu fala essa janela de antecedência, o ideal é quanto? Nacional, de 45 a 60 dias antes do voo. Então, 2 meses ali para ter uma gordura. Isso. E no internacional, de 60 a 90 dias. 3 meses. 3 meses antes do voo. Agora, a gente tem que lembrar que isso não vale para datas comemorativas. Então, não adianta a pessoa querer comprar barato. Então, assim, pegando essas datas que são comemorativas, alta estação, elas, de fato, ficaram muito caras. Muito caras, até
elas estão começando a se normalizar, sabe? Tá começando a voltar a um preço razoável. Só que é como tu falou, hoje a renda do brasileiro, ela caiu muito, Sim. né? Ela caiu depois da pandemia e agora que a gente está se recuperando de novo e as passagens estão caindo, então... E quando tu fala em janela, uma janela boa para você aproveitar e comprar uma passagem boa, então não faz diferença se eu comprei com 3 meses de antecedência, ou 6 meses, ou 1 ano. Não, isso faz. E isso é outra dúvida muito grande. Ah, eu vou comprar uma passagem para daqui a 1 ano. A mesma lógica que você tem quando compra uma passagem em cima da hora. Então, assim, em cima da hora o voo tá lotado, a passagem vai estar mais cara. E quando tem mais de 1 ano, o voo vai estar vazio e a passagem também vai estar mais cara. E quando tu compra com uma distância muito grande, tu perde as principais promoções que vão acontecer durante esse período. Então, às vezes, tem muita promoção relâmpago. Já teve até uma da Gol que era a volta a R$1. Então, Sim. você comprava a ida e a volta a R$1. Então, essas boas promoções tu acaba perdendo. Então, se você se antecipa demais, você, além de pagar mais caro, ainda perde as promoções. Então, o ideal é ali. Então não tem isso, né? Tem gente que bate o pé, ó, eu sou Não. planejado com 1 ano comprar as coisas porque... Isso é besteira. É besteira, então. É besteira. Então, essas janelas ideais para você estar observando, aí 60 dias para voos nacionais e 3 meses ali, 2 meses para voos nacionais e 3 meses para Isso. voos internacionais. E já, mais que isso, não vai mudar tanto. Mais que isso e menos que isso vai ser caro. Então, assim, é sempre dentro desse período e ter um bom senso de que datas de autoestação comemorativas não vão estar dentro dessa janela. Então, a pessoa precisa realmente se programar com antecedência, ficar, né, ligado, adicionar aqueles alertas que tem nos sites, alerta de preço. Tem uns aplicativos que fazem isso, né? Tem aplicativo. E não cair em golpe, né? Porque agora acho que o Brasil todo está sabendo. E eu alerto essa história Rapaz, do golpe. falar em golpe, eu caí um dia desse, não era sobre passagem não, mas fui ver, achei uma bateria portátil muito boa e tal. Eu pensava que era a galera fazendo dropship e tal. Fui lá e comprei, R$140. Aí quando eu fui ver, 1 semana depois, todo mundo reclamando. Ai, golpe, é golpe. Aí fudeu. Hoje em dia, inclusive, por exemplo, a geração dos nossos pais, minha mãe, eu fiz ela comprar essa bateria também, então foi eu e ela. Que até hoje tem medo de comprar na internet. Sim. Hoje em dia, quais são os principais... tu fala muito disso nas tuas redes sociais. Quais são os principais pontos que você tem que ver para não cair num golpe quando se fala em passagem aérea? A primeira coisa, você quando vê um preço muito barato, você está aqui olhando em todos os sites que você conhece, o site da companhia, sites de busca, sites que já são reconhecidos, Sim. mesmo que tenham reclamações. Você vê um determinado preço e chega alguém ou chega um outro site com um preço muito abaixo daquele padrão do normal, já desconfia. Sim. Então, existem sites hoje que eles vendem com preço muito abaixo do mercado e que eu não recomendo. Inclusive, eles são até direcionados pela própria Skyscanner e o Google Flights. Ou seja, você acha que está comprando num site confiável e quando tu vê, está sendo direcionado para um site que não é tão confiável assim. Certo, mas quando tu fala confiável, é porque a pessoa, quando acontece alguma coisa nesses sites, não é que foi um golpe, ou foi golpe. foi uma logística deles que foi errada ali. Não é nem golpe, também nem é logística. Na verdade, é assim, eles são sites internacionais. Então, sites internacionais, eles vão ter cobrança de IOF, que você não sabe, eles cobram em reais, mas na verdade você paga em dólar. E você só sabe disso quando recebe a fatura. Então, tem as taxas embutidas que não são avisadas. Tem o quê também? Tem a questão do suporte, que quando tu liga para lá, não tem telefone nacional, Sim. não tem como tu reclamar. Então, se você precisa daquela passagem, mas não é uma certeza você viajar, provavelmente você pode perder a passagem 100% se comprar. Fora isso, tem muita gente que hoje, justamente pelo mercado de milhas ter ficado muito conhecido, tem muita gente aplicando golpe de milhas. Então, oferece um preço extremamente baixo numa passagem, aí você vai lá e compra, aí isso é golpe. Aí você vai lá e compra, e aí a pessoa, quando recebe, emite a passagem, só que quando ela te entrega, horas depois ela cancela. Então, ela cancelando, você fica sem a passagem. Então, tem demais hoje. Para quem nunca comprou com milhas, né? Qual é o processo que existe correto de empresas que fazem isso e pessoas físicas que vendem? Como é que funciona o processo de maneiras gerais? Claro que tu vai falar cada ponto aqui, mas pessoa física, vou supor sei lá, eu tenho 100 mil milhas lá no meu cartão que eu sei que eu não vou usar. E aí, qual o processo que eu faço que é certo para eu poder vender, para alguém poder utilizar? Então, tu tem, como pessoa física, tu pode vender para as plataformas que são pessoa jurídica. Quais são essas plataformas? A Hot Milhas e a Max Milhas. Só são que as mais conhecidas. São as hoje. mais conhecidas, existem outras, mas essas são as principais.
E acontece que hoje, por exemplo, quando você produz essas milhas, digamos que você tenha comprado, né, produtos bonificados, transferiu de forma bonificada, comprou pontos numa promoção, normalmente o custo do milheiro vai estar em média, por exemplo, de R$16, certo? Aí, o milheiro, para quem não sabe, são 1.000 milhas. É a forma que a gente tem de medir o valor. Isso para vender, né? Para venda. Só que quando você Porque vende... o cara ainda vai colocar o valor em cima para ganhar. Aí é exatamente isso. Você, como pessoa física, você pode vender para essas plataformas por 16, e aí tu vai ganhar R$1, por exemplo. Aliás, tu vai vender por 17 ou 16,50. Sim. Tu vai ganhar R$1 ou R$2, dependendo do prazo que você vai receber, porque também tem um prazo de pagamento. E aí, ou a forma que é o que eu indico, e é hoje o que está sendo a maior vantagem. A pessoa que produz milhas, ela acaba, querendo ou não, ficando conhecida no mercado de turismo, porque todo mundo fala assim, fulano tem aquela passagem barata, fala com ela. Aí, ao invés de você começar a vender para essa plataforma, você vende a passagem de forma direta para o cliente. Sim. Então, você naturalmente produziu milhas, você começa a ter clientes. Então, você que ia vender o milheiro por R$16,50, 17, vende a 22, vende a 25, e aí lucra mais. Só que aí você não está vendendo as milhas, você está vendendo a passagem. E aí você deixa de ser pessoa física. Sim. E aí a responsabilidade aumenta também, porque envolve os processos de emitir passagem aqui e acolá. Exatamente. Você se torna uma empresa. E assim, quando eu entrei nesse mercado de milhas, que foi como um bico, eu fiquei como pessoa física, basicamente desses 13 anos, 8 anos. Era uma urgência, né? Que a gente era. Por quê? Porque não tinha o turismo, o agente de turismo independente não era tão reconhecido, não tinha essa questão das milhas. Eu quando vendia milhas, o pessoal trocava por panela. Eu troquei milhas uma vez por um tênis da Capo, não sei. Sim. Troquei por um tênis, né? Então, tipo assim, a gente não tinha esse conhecimento. É porque aqui foi uma cultura para implementar uma coisa que já tinha no mundo rodando há muito tempo, né? A galera entender que poderia usar as milhas para comprar passagem, não para ficar trocando por brinde. Mas tu sabia que essa cultura da utilização de milhas é só no Brasil? Inclusive da comercialização. Se tu for em todo o resto do mundo, as pessoas... você tem os programas, você tem as milhas, mas as pessoas não... Elas realmente não entenderam. Aqui foi o Brasil, foi que encontrou... E ela faz o que? Ela perde as milhas? Ela perde. Isso tudo expira, volta pro banco, volta... Cara, que loucura. Então, aqui hoje é o maior país consumidor e produtor de milhas. E aí, você falou da pessoa física, a pessoa jurídica, ela, pelo que eu entendi, ela fica procurando pessoas que querem vender milhas para acumular tudo isso e ela usar para vender mais barato. A pessoa jurídica acaba sendo o próprio milheiro, que era pessoa física, e necessitou fazer um MEI, por exemplo, ele abriu um MEI, porque existe um KNAI, né? Sabe o que é um KNAI? É aquela... Sim. É o código que você pode operar em certos segmentos. Exatamente, pronto. Aí a pessoa existe um KNAI para venda de milhas, existe o KNAI para agente independente de viagem e para agência de turismo, que você pode ser uma agência home office. Então, essas pessoas abrem um MEI para comercializar essas passagens de forma de pessoa jurídica, né? Para poder... Ou ela começa a procurar outras agências para poder vender. Só que hoje em dia, ou você vende a passagem de forma direta, ou você vende para essas plataformas. Quem não quer ter trabalho... Não vale muito a pena, né? Ela acaba vendendo para as plataformas, mas em compensação também ganha pouco, né? Certo. Então... Mas assim, voltando um pouco agora, antes de tu entrar nisso, porque eu queria entender como é que você foi fazer a formação em outras coisas e aí isso cai no teu colo. Como é que tu começou a pensar, cara, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo ganhar uma renda extra com isso aqui, que depois virou um negócio, claro. Como é que foi esse começo? Hoje eu faço faculdade de odontologia, estou terminando, depois de 17 anos na faculdade. Foi e voltou, né? Fui e voltei. Então, quando eu estava na faculdade, tive aquele rapaz ali e precisava alimentar, né? Não tinha ração Primonte na época. Mas aí eu precisava trabalhar e foi uma oportunidade, na verdade foi um bico. Que foi me dado dentro de uma agência de turismo e eu comecei a vender. Na verdade, eu não era... Então, era dentro de uma agência de turismo, tinha uma pessoa específica para estar cuidando de milhas, ou não? Na verdade, não. Eu estava ocupada na venda e os dois donos, eles faziam a emissão. E era por milhas. Então, eu não sabia se era milha, se não era milha. Eu só tinha o meu trabalho de vender. E como uma pessoa que fala bastante, eu fiz uma cartela de clientes. Acabei saindo da agência para voltar com o pai dele. E aí, os meninos, não, tu não vai trabalhar, tu não vai ficar sem trabalho. E foi aí que veio o home office para mim. Sim. Então, quando ninguém nem imaginava trabalhar em casa, eu já trabalhava em casa lá em Natal, cuidando dele e vendendo passagens. Então, tipo, foi em 2000 E
E já usa na internet para isso, né? Só celular. Então, Sim. assim, lá em Natal, eu com o celular, ele pequenininho, e aí eu vendia passagens e comecei a fazer muito cliente e comecei a vender. Aí foi que depois eu fui entendendo sobre milhas, fui entendendo sobre emissão, fui entendendo sobre produção de milhas, fui entendendo a necessidade de ser empresa. E aí foi tudo naquela questão do erro e do acerto. Sim. E fui entendendo Foi aprendendo na prática. E fui entendendo a necessidade de ser independente financeiramente. Sim. E aí foi onde veio a minha questão toda com essa questão da independência financeira. Quando tu fala de produzir milhas, né, pra galera entender, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou comprar meu mercado, pode corrigir depois se estiver errado. Vou comprar meu supermercado do mês. Aí vou lá, passo no débito dos R$700, R$1.000, R$500, o que for. Em vez de estar fazendo isso, eu passo no cartão de crédito que eu tô gerando milha no cartão. É mais ou menos esse raciocínio? É mais ou menos. É uma das formas. Hoje em dia, todo mundo acha que só pode fazer milhas através de cartão de crédito. Mas digamos que... E eu gosto de trazer o meu exemplo. Eu, por muito tempo, estive negativada. Então, eu tinha uma dívida enorme. Qual era o banco que queria me dar um cartão de crédito? Nenhum. Então, eu não tinha nem noção. E todo mundo acha que você só pode ter milhas com o cartão. Então, quais são Essa as formas de fazer? Vamos aqui, isso aqui vai virar um corte. Formas de fazer milha, produzir milhas. Vamos lá, esquecendo o cartão de crédito, porque Tá. muita gente não tem esse benefício. Você pode produzir milhas aproveitando promoções de compra de pontos. Então, você se cadastra na Smiles, no Tudo Azul, na Latam, na Livelo, no Esfera. E se você for correntista do C6 Bank, né? Sim. Você também vai ter o Atomos. Pronto, são 3 programas de banco, são 3 programas de aéreas. Você se cadastra. E aí você não precisa nem ser assinante. Mas aí vai surgir ao longo do ano, nessas datas comemorativas, como Dia do Consumidor, Dia dos Pais, Dia das Mães, não sei o quê, surgem promoções de compra de pontos. Aí você vai lá, Smiles lançou promoção de 75% de desconto. Você compra. Então, o preço que seria 100%, ela vende por 75% de desconto? De desconto. Caramba, 1.000 milhas custa lá, comprando R$70. Certo. Aí ela vende por 75% de desconto, que vai Sim. dar 16, 14. Sim. Aí é a hora de comprar. Às vezes, o Esfera, por exemplo, lançou agora, era 50% de desconto. Isso é uma coisa que eu nem sabia. Você sabia, Eu já não? acompanhava assim por cima, mas eu não sabia como funcionava na prática. Uma coisa que Então você tem que estar ligado nesses clubes, né? E as promoções. E ligado nas promoções que acontecem. de compra. Certo. E é uma coisa que ninguém fala, que milhas é tudo de graça. Não. Hoje em dia, a grande produção de milhas é de compra de pontos. É a pessoa comprando por aqueles pontos, no momento oportuno, entendeu? Certo. Segunda forma. Essas milhas têm algum prazo diferenciado para utilizar? Dependendo do programa, elas não têm período para expirar e dependendo de outros, pode expirar com 2 anos, né? 24 meses. Normalmente, 24 meses expira. Só que você vende antes disso, usa antes disso, não se preocupa. Se você está comprando, você está pensando em viajar daqui a um ano. Aí outra forma que ninguém nem sabe, mas ao invés de você, por exemplo, eu comprei agora um sofá e uma televisão para minha casa, na Casas Bahia. Eu fui no shopping, olhei a televisão que eu queria, olhei o sofá que eu queria, entrei nesses programas de banco, porque esses programas eles têm parcerias com essas lojas. Entendi. E aí você compra o produto e a cada real gasto ele vai te dar uma quantidade X de pontos. Para mim tava dando 6 pontos a cada real gasto. Aí, ou seja, eu gastei em torno de 5.000 e ganhei 6 vezes 5. Então, se você fosse comprar numa loja normal sem essa parceria, você ia ganhar só a milha normal do cartão de crédito. E aí, dessa forma, das parcerias, ganha um a mais. Eu ganho, além das milhas do cartão, porque eu tô comprando, eu ainda ganho os pontos extras pela compra bonificada. Entendi. Então, existe compra de pontos e compra bonificada. Compra bonificada é eu escolher uma loja parceira e comprar através dessa loja na internet. Certo. E aí, esses pontos entram. E isso sempre nessas lojas de varejo... Tá numa promoção, ele diz isso aí, ó, vai ganhar isso, vai ganhar milhas. Diz. Se você tá ligado nesses programas de banco, eles sempre estão informando lá quantos pontos tá dando. Às vezes, por exemplo, tem gente que compra muito iPhone para vender. E aí, compra o iPhone para vender e ainda ganha os pontos do iPhone. E às vezes, com a compra do iPhone, tu ganha uma passagem internacional ida e volta. Caramba. É. Então, já temos em 3 formas. Compra normal do cartão de crédito, os clubes, se você se associar, que às vezes nem precisa, como tu falou, não precisa estar pagando assinatura, não. É só se associar e ficar ligado nas promoções de compra bonificada. E as parcerias entre os clubes e essas lojas de varejo. Essas lojas. E ainda tem a transferência bonificada, que é outra forma de tu lucrar. Então, tu tá com 100.000 pontos que tu falou, né? Só que não é num programa de aérea, é num programa de banco. Pode ser o Esfera, o Esfera que é do banco o Santander,
Esfera é um programa do Santander. A Livelo, que é do Banco do Brasil e do Bradesco. E o C6, o Atomos, que é do C6 Bank, né? Então, digamos que tu foi lá, tá lá com 100 mil pontos em um desses aplicativos, né? Desses programas. Aí vai existir, durante o ano, promoções para você transferir esses 100 mil pontos para alguma companhia aérea. Azul, Gol, Latam, TAP. E aí eles fazem o seguinte, normalmente de 100% de bonificação. Aí tu tem 100 mil pontos, transfere esses 100 mil pontos com 100% de bonificação, aí quando chega na tua conta, tu não tem só 100, tu tem 100 mais 100. Entendi. Então tu termina com 200 mil pontos, por exemplo. Aqueles clubes que existiam DOTS da vida não existem mais? Existe. Ou o pessoal ainda usa para isso? O DOTS hoje eu uso muito para abater valores no meu supermercado. Sim. Mas assim, hoje em dia tem supermercados que tem essas parcerias com o DOTS, aí eu acumulo e eu sempre dou um descontinho lá, recebo um desconto. Mas Certo. assim, DOTS hoje para milhas... Então tu falou de 4 formas aí. Tem mais algum aí que a gente possa achar? Fora o banco, aí tem a compra bonificada, vamos lá que agora até eu já... Ó, o primeiro é cartão de crédito normal, você fazer suas compras. A Isso. segunda é você estar assinando um clube e ficar ligado nas promoções. Isso. A terceira é checar as promoções dos clubes com as lojas de varejo, que aí você vai ganhar pontos a mais ou milhas a Isso. mais. E a quarta é a transferência bonificada. Transferência bonificada. E tem outros aplicativos que também dão milhas, mas não vão dar com esse volume grande dessas transações que eu falei. Por exemplo, o Shellbox. Se você tá ali abastecendo todo mês, você abastece 2, 3 vezes seu carro. Sim. Aí Coisa que vai você já lá, faz normalmente, já faz não tá ganhando nada. Então vai lá e abastece dessa forma. Certo. Aí vai acumulando pontos. É mais ou menos assim. E essa proporção de milha para real para comprar passagem? Eu lembro que alguns anos atrás, não sei se foi pelo encarecimento das passagens, mas foi numa proporção muito diferente. Eu vou dar um exemplo. Sei lá, há 5 anos ou 8 anos atrás, um trecho nacional era 10 mil milhas em média. Eu tinha esse raciocínio na cabeça. Ó, 10 mil milhas um trecho. E de volta 20 mil milhas. Hoje, se você for pesquisar, é 30 mil milhas Saudades do que eu já trecho, vivi. 40 mil milhas. Por que essa proporção se esticou tanto? E não foi comparando o preço. Então, pronto. Isso é uma pergunta interessante, porque eu vivi essa época que eu emitia, por exemplo, Chile, Buenos Aires por 8 mil pontos, saindo de Fortaleza. Isso é louco. Era bom demais. Então, o que é que acontece? Os programas de fidelidade não eram utilizados. Como não eram? Aí eles tinham um lucro absurdo, eles iam dando. Eles não tinham nem noção, porque as pessoas não conheciam esse benefício. Então, eles tinham o preço da passagem e tinham o preço muito reduzido das milhas. Que era, desproporcional a essa diferença, né? Sim. Esse spread de milhas para reais. Sim. Só que o que é que aconteceu? Com o tempo, com o conhecimento, YouTube, tudo, as pessoas começaram a perceber que milhas valia muito, muito e muito dinheiro. Então, teve épocas que a passagem estava R$1.000, eu vendia por 500, só que eu estava lucrando o quê? Uns 400, porque a passagem comparada em milhas valia R$100. Valia 10% do valor em real, entendeu? Sim. E aí, por conta do conhecimento, eles começaram a equiparar o valor em reais. Aumentou a demanda, né? Mais gente usando e tudo, eles deram equiparada. Aí agora, quando tu olha, basicamente, o real tá igual, né? Mas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas tá sempre ali muito próximo. E muda muito de país para país, assim? Muda. Se você entrar no programa da American Airlines, porque existem as alianças, né? Então, Sim. tipo assim, tu tem milhas da Smiles... Que vive mudando de nome, né? A TAM era de um, aí virou Latam agora, que é o... Não, mas isso é o nome da empresa. As alianças é o quê? Alianças são a união de várias companhias aéreas... Para fornecer trechos. E elas podem operar entre si. Então, tu compra um voo que lá no site da Latam, mas às vezes tem uma observaçãozinha assim, esse voo, metade do trecho é pela Latam e a outra é pela parceira, e aí a parceira pode ser a United, pode ser a Qatar. Por exemplo, Latam vende para Doha e até uma parte do trecho é Latam e a outra parte é pela Qatar. Sim. Então, assim, se tu entrar na American Airlines, a American Airlines tem o programa dela de milhas. Então, você consegue emitir American Airlines, utilizando as milhas da American Airlines, voos da Gol. Que é parceira dela, que tá dentro do grupo. Tanto a Gol é parceira da American Airlines, como a American Airlines é parceira da Gol. Então, tanto eu posso utilizar milhas da Smiles, que é da Gol, para emitir um voo da American Airlines. Sim. Só que quando tu faz isso, acaba estando mais caro em milhas. Só que quando tu entra no site da American Airlines para emitir um voo da Gol pelo site da American Airlines, tu vai ver que lá no site da Gol, o trecho, por exemplo, Fortaleza-São Paulo tá 40 mil milhas para amanhã. Aí tu entra no site da American Airlines e faz a mesma pesquisa, Fortaleza-São Paulo para amanhã. Dá o quê? E aí tá o quê? 7.500 mil milhas.
Caramba. Tipo, um tá 40 e o outro tá 7.500. Só que você pode. Então, você pode hoje acumular milhas em diversos programas e utilizar dentro das parceiras. Então, para você aprender toda essa dinâmica aí, tem que estar seguindo a Ti, né? Porque, Né? pô, é muito detalhezinho que se você ficar ligado, você economiza pra caramba, né? Pô, a gente falou de muitas coisas aqui que se você ficar atento, você já economiza pra caramba em passagens. E você fala, conhece pessoas e tem clientes que viajam sem estar gastando nada, usando milhas, né? Gastando assim, porque ele foi acumulando Já ia milhas. gastar. Sim, Já sim. ia gastar e aí tá viajando de graça, né? Sim. Na verdade. E, assim, o mercado, como é que esse mercado no Brasil mudou ao longo dos anos, né? A gente vê, principalmente a questão de agência de viagem. Inclusive, um dos meus melhores amigos tem agência de viagem, eu sempre falei para ele há anos atrás, cara, tem que começar a ver o plano B, porque hoje em dia todo mundo tá buscando a sua coisa sozinho lá na internet, né? Então, o que eu acho que vai sobreviver são as grandes, tipo uma CVC da vida, porque ela já fez vários pacotes grandes e tal, mas a gente vê agências pequenas cada vez mais indo pro saco, né? Eu não acredito. O que acontece muito é agentes independentes, começa a aparecer mais. Eu não acredito mas mais. Agências de bairro ali, aquelas pequenininhas. Eu não acredito em agência física. Sim. E dentro do meu treinamento, a primeira aula, eu já dou logo meu posicionamento. Eu não acredito em agência física. E a pandemia veio para mostrar que esse negócio não funciona mais. E por quê? Porque, assim, quando veio a pandemia, Eric, todo mundo teve que correr para suas casas e trabalhar de casa. Sim. Então, todos os setores que dava para trabalhar em casa, começaram a trabalhar em casa. E as empresas sentiram o gostinho da redução de custo. E a agência de turismo não foi diferente. Então, começou a trabalhar todo mundo em casa. Só que hoje em dia, tu sai para comprar uma blusa, tu sai para comprar um sapato, tu sai para comprar um óculos, um perfume, tu sai para poder comprar uma comida. Mas tu não sai hoje de casa para comprar uma passagem de viagem. Né? Uma passagem, não sai. Depende da geração dos nossos pais, talvez. Sim, eles querem ir lá sentar com a gente, conversar, É. pedir as opções, me mostre as opções e tal, toma um café. Aí a geração, mas a tendência, né? Por exemplo, o Thiaguinho aqui tem quantos anos hoje? Tá com 13. 13. Quando ele for começar a comprar passagem com 15, 16, 17, 18, 20, pô, a tendência é resolver tudo ali pela internet. Meus clientes mais idosos, né? Eles realmente fazem questão de me conhecer pessoalmente. Sim. Né? De conhecer a agência, de saber onde é que eu moro, de saber como é que funciona, até por questão de segurança. Mas hoje a grande maioria é fora. Sim. Então, assim, traz aquela questão da insegurança de você comprar um pacote, uma passagem que não vai ser entregue, que a gente está vendo aí o tanto de reclamação com empresas que são grandes, mas eu não acredito mais em agência pequena. Sim. Porque às vezes o faturamento que tu tem dentro da tua casa, com o teu computador, com o teu telefone, sem ter gasto nenhum, é igual o faturamento que tu teria dentro de uma agência pagando um... Às vezes nem só o faturamento, que o que importa é o custo, É o né? lucro, O é o lucro, né? O lucro. lucro. É. Então, você sozinho em casa, com os teus custos, que já são custos de tua moradia, Exato. colocar uma agência, vai ter aluguel, funcionário e tal ali, vai ganhar às vezes até mais do que uma agência no final do mês. E outra, fazendo o próprio horário, que é o que eu acho mais massa. Então, Sim. assim, hoje eu tô dentro da faculdade de odontologia, cansada de dizer assim, meu Deus, eu vou ter que trabalhar num lugar fechado, com horário marcado, com não sei o quê. E aí viajar, ó, eu viajo tanto. Pelo menos antes da faculdade, né? Agora que eu voltei, eu não viajo mais. Mas eu viajava, trabalhava de onde eu queria. E agora já não. Mas essa máxima de trabalhar a hora que for nesse setor de viagens não é tanto assim. Ou é, porque, por exemplo, o cara que compra passagem contigo, aí ele vai lá embarcar 1h da manhã. Aí ele não vai te aperrear lá meia-noite, ó, não sei o quê. Perturba. Então, é quase como um médico, né? Meu pai é médico, então tem que estar com o celular lá. Acontecer alguma coisa, vai resolver. Com vocês é mais ou menos assim também? Demais, eu já cansei de Resolver receber. pepino? Já cansei. Do cliente perder o voo e querer que a gente resolva 2, 3 horas da manhã. Meu amigo, você teve a hora toda para chegar lá no avião. E aí, mas é isso, a gente tá ali. Porque às vezes, num problema desse, eu tô vendendo de novo. Sim. Entendeu? Porque assim, eu não vendo... Depende da forma que tu tratar e ser atenciosa num problema que o cara tá puto, vai vender de novo. Não, e é sempre uma nova venda. Porque assim, eu não... todo mundo pensa, mas a passagem ela é o produto, mas eu não vendo só o produto, eu vendo o meu serviço, Sim. o meu atendimento, pós-venda, isso aí, os pepinos que aparecem, eu tô vendendo. Então, às vezes, e é quando a pessoa paga mais, porque ela tá desesperada, e você tá ali resolvendo num horário completamente fora do comercial, e ela precisa resolver.
E aí ela acaba pagando, né, mais por isso. Sim, sim. Já teve pepinos gigantes aí que tu lembra que vem a cabeça de perrengue que teve que resolver, que foi engraçado? Tem um logo no começo do trabalho, quando eu não entendia nada. Eu não sabia como é que vendia e, tipo, não conhecia, nunca fui muito boa em geografia. Aí veio eu não me lembro, era um gringo, e ele falou assim que queria viajar pra Goiânia. Aí eu falei assim, tá bom, MT, Goiânia. Quando ele chegou em Goiânia, aí foi que ele me falou que não era Goiânia, era Guiana. Só que eu não entendi o que ele falava. Então, na minha primeira venda, eu mandei o cabra pra Goiânia. Assim. Pra Guiana, mas qual Guiana? Francesa ou não? Eu não sei, não me lembro, mas eu te juro, foi desse jeito, cara. Foi desesperador. E aí, como é que resolveu isso aí? E aí saiu do meu bolso. Saiu do teu bolso, Saiu do meu o cara bolso. ficou pé da vida, mas vamos conhecer a Guiana aqui um pouquinho, depois volta pra Goiânia, né? Foi lá pra um chitão lá de Goiânia, curtir um pouquinho do sertanejo. Mas falando agora objetivamente, a pessoa que quer ganhar dinheiro com isso, só viajava, eu entendo um pouquinho mais ou menos como funciona o mercado, mas eu quero entender quais são os passos que o cara tem que entender. Claro que você tem um curso, tem a mentoria e tudo, mas a pessoa que não fez ainda, quais são os passos que eu tenho que entender para ser um bom agente autônomo de turismo? Primeira coisa, ele precisa entender que ele precisa ter a documentação necessária para começar como uma empresa. Porque se ele for como eu, que vai deixar durante tanto tempo ele trabalhar na pessoa física, ele vai acabar hoje não tendo tanto resultado financeiro. E a ideia é ter. Então, ele precisa entender que ele precisa se profissionalizar, né? Ter todas as documentações para agenciamento. Para, assim, depois do agenciamento, conseguir grandes operadoras de turismo. Operadoras e consolidadoras. Porque ele tem que se credenciar Sim. nas operadoras, é isso? Isso, precisa. A não ser que ele queira ficar somente vendendo milhas. Mas é o que eu te falei, milhas hoje, por conta do conhecimento, né? Das pessoas terem essa noção, as companhias aéreas diminuíram tanto a diferença de preço entre milhas e reais, Sim. como também limitou CPF, como também dificultou a vida de quem quer vender. Então, tem gente que está tendo conta bloqueada. Então, a pessoa ela precisa abrir todas as oportunidades, o leque. Então, primeiro, documentação. Segundo, agenciamento. Terceiro, saber tudo sobre cotação. Como é que você vai cotar para encontrar os melhores preços. Se é melhor com milhas, se é melhor com reais. Se é melhor dividir trecho. Então, ter essa noção de cotação e emissão. Certo. E depois, técnica de venda. E aí é venda pura. E aí é venda. Que é o mais difícil, né? Hoje em dia, com todas as opções aí, porque nem todo mundo gosta de vender, quase todo mundo vende, mas nem todo mundo gosta de vender, né? Todo mundo precisa entender que venda hoje é uma profissão que você faz independente de qual seja o mercado. Você está vendendo seu tempo, você está vendendo seu currículo, você está vendendo o seu serviço e as pessoas não dão muito valor. Eu até digo na faculdade de odontologia que o que falta dentro da odontologia nesses últimos desses 5 anos é justamente uma cadeira de vendas. Vendas e gestão. Não tem? Não tem. Não tem. Você sai sem saber vender. Ó. Você sai sem saber vender nada. Então, como é que Então, não tem na grade curricular? Não. Caraca. E devia ter. E eu falei isso. Gente, o dentista, ele precisa sair daqui sabendo vender. O tempo dele, que seja, ou o serviço dele. Tem muita gente que sai analfabeta em vendas. E esse curso é de quanto tempo, geralmente? Um mês. É só um mês. É um mês. São 8 aulas, 2 aulas por semana. E não é com enrolação, não. É aquele negócio bem rápido. É tipo assim, aprendeu... Bem teoria. É bem teoria e prática. Na verdade, é o que eu ensinei, já tem que fazer no dia seguinte para poder dar continuidade. Então, assim, tem alunos meus que começaram a lucrar na 3ª aula. Que já na primeira venda pagou o curso, né? O treinamento. Já na primeira aula já consegue. Eu tive uma aluna agora, mês passado. É porque tu vive compartilhando depoimentos das pessoas que falam, pô, vai te agradecer lá, pô, massa demais o curso, porque recuperei rapidinho, mais ou menos sobre isso, né? Eu tive uma aluna agora da primeira turma. Ela, em 2 meses, ela fechou os 2 meses mais do que eu vendi, ela tava vendendo. Ela mandou a planilha dela de vendas. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, mulher, tu tá vendendo mais do que eu. Se você pegar uma pessoa que é organizada, que é boa de vendas e aprender as técnicas, aí voa, né? Aí é tranquilo demais. Aí vai fazer... E vai pegar o mercado de turismo aquecido. Porque hoje ele tá aquecido depois do pós-pandemia. Sim. O que... Por sinal, esse ano ele bateu... Por sinal, esse ano o turismo bateu recorde em vendas. Foram 4,5 bilhões de reais no turismo esse ano. E assim, o que eu vejo, pelo menos que eu acompanhei depois de voltar a voar na pandemia, hoje está uma burocracia cada vez maior para você voar, né?
por exemplo, antigamente você chegava ali com 40 minutos, 1 hora do voo, você entrava de boa. Hoje em dia tem que ir 2 horas, até para voo nacional. Internacional, botam 3, 4 horas. Aí, não sei se isso é bom ou se é ruim, se está profissionalizando, mas o que tu vê sobre isso? Eu acho que é questão de segurança, sabe? Imagina, todo voo chega uma pessoa em cima da hora e atrasa o voo. Sim. E aí, o que é que está acontecendo? Que é justamente outro motivo de estar encarecendo passagens. O voo atrasou mais de 30 minutos, você como consumidor, você pode processar a empresa. Sim. E aí as pessoas... Vixe, aí toma processo no rabo da empresa. As pessoas descobriram essa situação e às vezes a empresa atrasou 40 minutos, mas te colocou no voo seguinte... Mesmo que você não tenha perdido muito, você pode entrar com o processo, você ganha e a empresa perde. E aí essa situação gera uma... deixa a passagem mais cara, porque são muitos Eles processos. já botam no custo da passagem um percentual de processo que vão levar, se duvidar. Ó, eu tenho um amigo meu que tava em Portugal e vinha tava voltando para Fortaleza. Ele teve um atraso no voo dele e ele só soube desse atraso. Eu fiz o check-in dele, eu lembrei de, check-in, tudo, vai para o aeroporto, check-in feito. Só que a companhia, ela precisa te informar até 3 horas antes se houver qualquer alteração. Certo? Ela não avisou. Se tiver uma alteração, ela tem que ter no mínimo 3 horas de aviso antes. Exatamente. Ele chegou lá no aeroporto. Quando ele chegou lá, foi informado que o voo estava atrasado e logo depois foi informado que o voo tinha sido cancelado e que iam reacomodá-lo para o dia seguinte. Reacomodou, tranquilo. Ele não tinha compromisso nenhum. Ele só tinha que vir, mas assim, não tinha uma diária, porque tem gente que tem diária a mais. Tem reunião. Tudo bem. Mas ele não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Eu orientei, você pode entrar com processo, tudo, contra a companhia aérea, porque você tem esse direito. Aí, a pessoa vendo a possibilidade de ganhar dinheiro em cima, ela vai lá e entra com o processo. Aí, ela justifica que tinha um compromisso, justifica isso, justifica... E aí, torna a passagem mais cara. Sim. Só que é um direito dela. Sim. Não deixa de ser um direito dela. Mas... E assim, tu vendo... o que acontece no mundo, né? Você vê a quantidade de opções de companhias que existe no Brasil, por exemplo. Essa, creio eu, que deve ser um dos maiores fatores das passagens serem tão caras, né? Uhum. Você comparar com os Estados Unidos, tem, sei lá, quantas mil operadoras tem lá. muitas. E aí, é lei de mercado, né? Quanto mais pessoas oferecendo, barateia. Aqui tem 5, fora... Não, aqui tem 3. 3, fora as parceiras que... Não, aqui são 4. É a Azul, Latam Gol e a Voipass. Que a Voipass faz para alguns lugares. É low cost essa Voipass? Era para ser low cost, mas não existe low cost aqui no Brasil, não. Pois é, a Azul, ela veio com essa proposta de ser low cost há muitos anos, também. né? A Gol também, hoje em dia não existe, porque só existem 4, aí dividem todo... Só que tem um detalhe nisso, não sei se até, acho que eu tinha te recomendado assistir um documentário, tu não chegou a ver aquele da Varig lá? Assisti o da Varig. Assistiu? Lá explica como é difícil você empreender nesse segmento, claro que não são coitadinhos, mas empreender nesse segmento, porque tava vendo... Quase de 30% a 40% do custo de um voo é só de combustível. É só de combustível. Porra, então pra você tirar isso aí, cara, tem que botar o preço lá em cima, botar lá em cima. E também um monte de tributo. E como eu te falei, tributo, processo... Questão política. Tudo isso vai deixando mais caro. Aí agora eles tiraram as bagagens, né? Disseram que a gente pagaria a bagagem por fora. Com a ideia foi a maior estelionato que teve. Com a ideia de que quem não pagasse ia ter a passagem mais barata, mas não mudou. Aí agora estamos vendo aí, ver se com o dólar mais baixo. Sim, mas aí fazendo essa comparação Brasil, por exemplo, Estados Unidos, que eu acho que você trabalha, é mais fácil trabalhar porque muita gente vai para lá, né? A quantidade de voos e a facilidade e simplicidade de tudo por ter mais opções, né? Muito. E assim, as low cost lá, que funcionam mesmo, realmente tu compra uma passagem que cruza o país todinho, por quê? Por $75. Porque assim, não vamos converter, né? Quem converte não se diverte. Porra, mas quem ganha em dólar por R$75. $50. Agora o quê? Não pode, só pode entrar com ar do pulmão. Sim, né? Tipo nem assim, uma mochilinha. Nada. É a pessoa que tá indo ali a trabalho, aí não precisa de bagagem. Mas ele tá pagando por isso, consciente disso, né? Mas aí existe essa redução de preço que aqui no Brasil não existe. Não, você vai pagar a passagem sem mala. É quase o mesmo preço com mala. Sim. E detalhe, sem mala você ainda perde vários benefícios, tipo remarcação, reembolso e tudo. Então eles meio que te obrigam... sem mala você perde esses benefícios. Com mala você tá mais amarrada ao voo, é isso? É, assim, você tem a possibilidade de remarcar o voo com um custo menor, um prejuízo menor. Então, assim, às vezes tu compra passagem sem bagagem, que é chamada de tarifa light. Sim. E essa tarifa light, ela não te dá segurança nenhuma com relação a reembolso e remarcação.
Então, você basicamente compra e tem que viajar, ou se caso você não viajar, basicamente você perdeu 90% da passagem. Só Caraca. volta a taxa de embarque. Entendi. Uma coisa que eu sou pé da vida com companhia aérea, eles terem tirado. Antigamente, eu acho que não existe mais isso. Antigamente, por exemplo, eu tenho um voo hoje é quarta-feira, que vai estar indo lá quarta-feira. E eu tenho um voo marcado para domingo. Domingo pela companhia X lá. E aí eu vi que apareceu, tem mesmo voo no sábado. E eu tô no sábado de manhã e tem um voo meio-dia, eu queria antecipar. E as companhias não fazem mais isso, né? Antigamente elas faziam porque para ela o assento tá indo vazio. Ela tava deixando de ganhar dinheiro. Então, ela ocupava aquilo ali porque abria vaga no voo original que eu ia para poder vender de novo. Por que elas não fazem mais isso? Na verdade, elas fazem com custo agora. Com custo. Com custo. Além de você pagar, elas diminuíram a antecipação. Hoje você consegue antecipar, mas se for para o mesmo dia. E com 8 horas de... Dentro de 24 horas ali. Não, dentro de 8. Então, se teu voo sai, por exemplo, 8 horas da noite, tu consegue antecipar, pagando, para voos com até 8 horas de antecedência. Meio-dia tipo, até ali. meio-dia. Aí, antes, se tu quiser antecipar para de 9 horas da manhã, tu não consegue. Pô, os caras faziam isso gratuitamente e viram uma forma de ganhar dinheiro, né? Cara, loucura, né? E falando um pouquinho, Ti, dos bizus que tem aí nesse mundo, eu vejo muito gente no YouTube falando, o melhor cartão para ganhar milha e para salas em aeroportos é esse, ou é esse. Tu já chegou a fazer essa comparação? Tu dá essas dicas pra galera? Cara, esse cartão aqui é melhor. Tu citou aqui o C6 Bank, mas não sei se é o melhor nesse caso, para benefícios. Então, vai depender. O cartão, é muito difícil você pontuar um cartão. Existe o quê? O L Nankin, que é muito bom. Existe o Santander Unlimited, que é maravilhoso. Existe o Banco Inter, né? Você investindo mas para os lá. réis mortais, né? Então assim, é para pessoas que têm um rendimento muito alto. Sim, então, sim. como eu gosto de falar com pessoas que, assim como eu, precisaram se organizar financeiramente e estão nessa jornada de organização, são cartões mais acessíveis. O do Banco Inter, que dá acesso à sala VIP do Lounge Key. E para isso você tem que investir um mínimozinho de alguma coisa? Você tem que investir lá ou até pagar o Duo Gourmet. Teve um período aí que o pessoal pagava o Duo Gourmet. Sim. No C6 Bank existe o limite lá você investe no CDB do banco do C6 Bank. Investe no mínimo R$10 mil no C6 Bank cartão de crédito. E aí você pode solicitar o teu cartão Black, que é o que eu acho melhor hoje, mais fácil. Eu como tenho consultoria da B3X, eles deram uma dica lá, acho que da XP, eu não quero fazer propaganda não, XP, quiser patrocinar aqui, tá aberto, mas acho que a XP, você abre uma conta lá e coloca 5 mil lá no investidos, você já tem um cartão Black que dá acesso a esses, como é que chama? É o Dragon Pass. O salão de embarque. Pronto, eu ia falar da XP também, que você pode investir 5 mil e o cartão Black te dá direito a 2 acessos, ou você... 2 acessos no ano. No ano. Certo. Ou então você acessa... Geralmente você vai usar isso para uma viagem internacional que é mais longa. Tu não vai usar para um voo curto, né? Mas aí, às vezes, você tem vários cartões, você acaba utilizando. Era o que eu fazia, né? Sim. Que eu tenho Você pode pedir adicional e vai para isso também, né? Por exemplo, eu pedi para ele ali um adicional, mas o dele é dele. O meu é meu. E aí, se eu acabei os meus, eu não posso entrar com os dele, não. Certo. Só que aí, você tendo essa dinâmica de vários cartões, você consegue... Imagina assim, se você tem 6 cartões, cada cartão... 6 cartões, cada cartão te dá 2 acessos, você tem 1 ano aí de sala VIP. Se você viajar todo mês, assim, né? Todo mês, né? Já então, é muito. Mas fora esse de cartões específicos para ter esses benefícios, tem algum outro bizu, dica que tu gosta de passar sempre para os teus alunos que vão vender e para clientes consumidores também, em relação a isso? Em relação a cartão? Dicas de como acumular melhor, como usar melhor, alguma coisa que vem na tua cabeça? Bom, vamos lá, agora me pegou, porque as minhas principais dicas eu dei para ti, com relação ao acúmulo de milhas. Certo. A segunda sobre passagem, sempre procurar essa janela de busca e não comprar passagens em sites internacionais, porque aí tu vai pagar o IOF. Não cair nessa certo, cilada. Mas se essa passagem só tiver no internacional, tem que comprar lá. Não tem como ela só ter no internacional. Ah. Às vezes ela pode não encontrar em outro lugar Certo. a mesma passagem, só que ela vai estar se arriscando. Aí ela vai ter que ver se vale a pena ou se não vale.
Mas eu sugiro não comprar, porque é sempre um BO muito grande. E muita gente fala, eu já vi, não sei se é erroneamente ou não, que sempre é mais barato comprar direto da companhia do que aqueles sites lá, Trivago, o que for, aqueles agregadores de busca, né? Não, nunca. Não, às vezes pode ser mais barato, às vezes pode ser mais caro, às vezes o preço pode estar a questão de 50, 100 reais, e aí Sim. nessa situação você compra diretamente na companhia. Isso é uma dica importantíssima. Porque você Me tem mais faz perder segurança. cliente, viu? É? Mas porque dá mais Mas segurança eu pra falo. pessoa? Porque compra direto? Porque se ela compra diretamente na companhia, ela vai ter alguns benefícios que só a companhia aérea dá. Porque a companhia ela não está vendendo serviço, ela está vendendo produto, tá? Sim. Eu, se vender essa passagem para essa pessoa, eu vou estar vendendo Tem mais o um produto e o intermediário. serviço. Então, Entendi. se ela, caso, em 24 horas, quiser cancelar essa passagem comigo, eu devolvo o que ela pagou, mas eu não devolvo minha comissão. Ou seja, se ela me pagou R$1.000 e eu tive 100 de comissão, ela vai ter de volta 900. Se ela pagou na companhia 1.000, ela vai ter de volta 1.000, porque não teve esse serviço. Então, sempre que está muito próximo o valor, eu indico dela comprar direto na companhia. Isso é a maior dica. Se estiver próximo, entre milhas, Max Milhas, Hot Milhas, 1, 2, 3 Se a milhas, diferença for pouquinha, né? comigo, Tiara, a diferença for pequena, compra direto na companhia. E é legal ser franca assim, quando você é franca assim, até podendo perder cliente, as pessoas, porra, ela tá realmente me dando dica aí que são boas, então eu vou seguir o que ela tá falando aqui, né? Tem esse lado também. Eu né? sempre falo isso pro meu cliente, aí às vezes tem eles, não, mas eu quero comprar com você. Eu disse, mas não vale a pena, não compensa. Vá lá, compre lá, na próxima você compra comigo. Pois é, mas aí tu fideliza o cliente, com Fidelizo. certeza no próximo ele vai procurar contigo, né? É isso que acontece. A gente tá aqui. Quem trabalha com vendas, Eric, tem que entender que o cliente hoje, ele é um cara que tem conhecimento. Então, ele sabe quando a pessoa tá querendo só empurrar um produto. Antigamente era fácil enrolar É, né, nesse sentido, né? Então, assim, e hoje um dos gatilhos mentais é justamente essa questão da reciprocidade. É você, ao invés de querer vender, isso é outra dica. Ao invés de você querer vender, queira solucionar a dor do teu cliente. Soluciona a dor, resolva o problema dele, que eu te garanto que se você tiver ali com a intenção mesmo de solucionar, ele vai comprar com você. Sim. Por causa da reciprocidade. Ele vai dizer assim, poxa, essa pessoa tá aqui querendo resolver o meu BO. Então eu vou comprar com ela, do que com aquela outra pessoa que tá querendo só me vender. Então o cliente hoje ele tem essa noção. E pra galera que vai viajar, que compra com um agente independente, compra numa agência ou compra sozinho, tem alguns pontos que você tem que olhar para viajar, né? Antigamente, não era muita gente que comprava seguro saúde, Não. seguro bagagem. Hoje em dia é quase que obrigatório. Tu recomenda muito isso? Quais são as coisas que tu recomenda vender? Vender para o cliente, Vender que é pro cliente. importante. Hoje, o que é muito importante, aí a pandemia veio para mostrar isso, é a questão do seguro. Seguro, né? O seguro de saúde para você viajar e estar lá durante todo o período da tua viagem assegurado. Primeira coisa que é muito importante. A segunda é que, dependendo do destino, é importante que você tenha uma empresa de receptivo para te atender. Vou dar um exemplo, por exemplo, de Egito. Chega lá no Egito, uma mulher não consegue viajar sozinha para o Egito. Por conta do assédio, por conta da cultura, por conta que realmente é muito difícil uma pessoa estar nesse tipo de país só. Então, você contratar uma empresa para te dar esse suporte lá. Certo. Egito, Índia, lugares que você vai sentir um certo um desconforto de viajar só. Então, seguro, receptivo. Muita dúvida da galera, quanto que eu levo em cash, quanto que eu uso no cartão, porque muita gente fica com medo do IOF, né, que vai vir só depois, então quanto que eu uso de dinheiro local, quanto que eu uso cartão pré-pago e cartão de crédito. Então, hoje em dia, com a facilidade, dependendo do destino também, tá? Mas com a facilidade dessas contas globais, eu indico muito a Wise. A Wise, ela tem umas taxas bem menores para você viajar e ter esse dinheiro disponível. Então, você, ao invés de estar usando cartão de crédito ou de débito fora, é um cartão de débito normal que você utiliza. Tem outras contas globais, a Nomad, tem a do Avenue, C6. né? Avenue, não sei se é só para mandar dinheiro para os Estados Unidos ou se tem nisso também. Tem a Wise, tem mas assim, hoje, para você ter um cartão e utilizar, é isso. Sim. E o que é recomendado para quem viaja é de ter de $50 ou 50 euros por dia. Por dia. Em cash. Isso O mínimo cálculo. do mínimo é isso. O cara vai passar 10 dias, no mínimo $500. E aí, o que é que acontece? Tem gente que vai com aquela história de que, não, eu tô indo, mas não sei se volto. E aí, ela compra uma passagem de 3 meses, tá? Mas ela não vai voltar. Ela não vai voltar. A ideia dela é ficar e morar lá. Certo. Só que ela precisa justificar esses 3 meses que ela vai ficar lá com que dinheiro?
Então, ela precisa entrar no país e entender que o país vai querer saber. Você vai passar 3 meses aqui, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Você vai pagar quanto de hospedagem? São 3 meses de hospedagem. Então, é melhor a pessoa reduzir o tempo de passagem para justificar 10 dias, $50 por dia, Sim. e ela ter $1.000, $500 para poder, né? 500 Sim. para poder ficar lá, do que ela botar uma passagem bem estendida e ter que justificar essa quantidade de dinheiro. Desses países que tu já despachou cliente aí, quais são os que são mais abertos pro brasileiro e quais são os que são mais... Você tem que ter uma atenção maior, mais cuidado? Quando eu falo mais cuidado é no sentido de estar todo resguardado em documentação. O Egito, eu fiquei muito tensa. Foi? Foi, Egito eu fiquei muito tensa na hora de passar na imigração. Por ser mulher, por ser brasileira, então eles realmente não são muito amigáveis. E lá tem a questão muito de segurança, né? Nossa, foi bem tenso. O México ainda não fui, mas quero ir. Mas o México depois com a história do visto, porque o que aconteceu na pandemia foi justamente uma imigração ilegal através do México, né? Sim. Então tinha muita gente que queria se vacinar nos Estados Unidos e fazer essa imigração ilegal lá no México. Aí o que é que eles fizeram? Visto para brasileiro. Então eles não estão muito amigáveis. Então eu tive vários clientes que com visto americano, e eles não iam com visto americano. Eles tinham visto americano, mas não tinham visto mexicano. E eles não iam ficar no México. Eles iam pegar um voo com conexão no México, né? Cidade do México. E eles foram deportados. Ficaram 3 dias lá e não conseguiam embarcar de jeito nenhum. Então, México, Egito, esses Na Europa, tu diria que é mais tranquilo pra galera que vai daqui? Eu acho, por exemplo, Lisboa, eu acho super tranquilo. O pessoal reclama muito, por exemplo, da Alemanha, né? Da Europa. Não quero fazer conexão na Alemanha. Inclusive, teve recentemente esse caso daquelas 2 brasileiras que tiveram a mala trocada. Com certeza tu acompanhou isso, né? Isso gerou um alerta pra todo mundo que trabalha com isso, né? E o que tu diria pra galera de dica pra não acontecer isso? Porque eu vi gente dizendo, bate foto antes e depois. Mas, pô, tu vai explicar pro alemão lá a foto, mas o que tu acha que aquilo ali ter foi sido feito? Aquilo ali foi um caso muito aleatório, né? Específico. A primeira, e assim, é uma coisa que você não tá preparado de jeito nenhum, até porque teve justamente a ajuda do pessoal do aeroporto. Sim, que você nunca imagina que vai acontecer. Né? Uma coisa é trocar uma bagagem de forma eventual. A pessoa foi lá e trocou, porque a bagagem... Não, ali teve a maldade de todos os funcionários do aeroporto, né, de São Paulo, eu acho. Sim. Então, ali tu não tinha como se resguardar. Eles estavam preparados para fazer aquilo ali. Mas, assim, é o quê? É você identificar a sua bagagem. É você, se possível, colocar aquele... Vai para uma viagem internacional, coloca aquela proteção na bagagem... Aqueles AirTags que a Apple inventou também, né? Não precisa só ser da Apple, mas o AirTag, pessoal, é um botãozinho assim que a Apple inventou, que você coloca onde você quiser. Até quer rastrear teu marido, bota no carro dele lá escondido e tu vai saber onde é que ele tá andando. Então, você colocar na sua mala, acho que a Apple criou com esse intuito, colocar na mala para se ter extravio, perder. Então, talvez se as brasileiras tivessem isso aí, minha mala tá lá em São Paulo ainda, Essa aqui não é minha, não. Interessante, eu não tinha pensado nisso, uma boa solução. Porque eu acho que eles criaram o AirTag exatamente para isso, para extravio de bagagem. Então, se você recomendar, aí é baratinho, né? Tem outras marcas que fazem isso também, então uma coisa, bater foto, colocar esse AirTag para provar que você... E torcer para não cair numa não sei você, não pelo menos, você, né? Não ser seu dia no lugar errado e na hora errada. Tia, mas falando de viagens agora, você já viajou muito também aqui no Brasil e fora... Quais viagens te chamaram mais atenção aqui? Primeiro no Brasil, o que tu, um lugar que eu gosto pra caramba, que eu voltaria, porque, não sei você, mas tem lugares que eu fui uma vez, vi e gostei, massa, nunca mais preciso voltar. Tem outros que você vai, puta que lugar irado. Por exemplo, pra mim, Cape Town, uma coisa que eu não tinha nenhuma expectativa, Cidade do Cabo, lá na África do Sul, né? Não tinha expectativa nenhuma, foi uma viagem de família, quando eu vi, cara, que cidade irada, quero voltar lá. Dessas viagens que tu já fez aqui pelo Brasil, o que mais que tu gosta? Eu sou suspeita pra falar. Eu vou fazer aquela frase. Quem me conhece sabe. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu sou apaixonada com o Rio de Janeiro. Apesar de toda a violência e tudo que a galera fala, né? Nunca me aconteceu nada. Então, acho que violência tem em qualquer lugar. Basta você estar bem posicionado, bem situado e também bem informado de não estar caindo muito em situações de risco. Mas, assim, qualquer lugar vai ter assalto, vai ter... Né, principalmente uma mulher que gosta de viajar sozinha como você, né? Que vai, conhece a galera, ou conhece a galera no lugar e vai sozinha. Mas, também. Por exemplo, eu acho o Rio de Janeiro o lugar para eu não acho ruim se eu tiver que viajar para lá, só para lá. Sim. Então, assim, já conheci alguns lugares lindos aqui no Brasil, mas o Rio de Janeiro para mim é... E tem muita gente que
gosta de viajar, paga pau, como a gente diria, pra fora, mas não conhece quase nada do Brasil, daqui. né? Pô, tem tanta coisa massa pra viajar e tem aqui, né? por exemplo, eu tô querendo ir pro Jalapão, a Chapada dos Veadeiros, o quê? Trancoso, Caraívas. Então, tudo isso aqui tá bem quente. Fora que a gente tem aqui no quintal de casa Jericoacoara, né? Então... Sim. E fazendo essa equiparação, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas, por exemplo, alguns anos atrás você ia de Fortaleza pra Buenos Aires pelo mesmo preço que ia pra São Paulo. Hoje em dia ainda tá mais ou menos assim? Não, hoje em dia as passagens... Tem uma vantagem. As passagens para Buenos Aires estão um pouquinho mais caras, mas em compensação lá, a questão do câmbio tá muito bom, né? Favorável demais para quem é brasileiro e quer ir lá. Tá tendo vida de rico, então tá comprando vinho barato, vinho bom e barato. Carne, alfajor, doces, tudo lá. E ficando em hotel... Quando eu fui para Buenos Aires... eu fiquei num hotel que era 5 estrelas, era tipo assim, suíte incrível. Eu não tenho nem como descrever, era assim, sabe, top, Sim. top, e tudo muito barato. Pô, hoje eu tava vendo a cotação, o real tá valendo 100 pesos e o dólar 500 pesos. Então, $1, 500 pesos. Pô, você chega lá com $1 é rei, né? E isso, aí o pessoal pensa também que a Argentina é só Buenos Aires, mas não. Sim. Tem Mendonça, tem Bariloche, tem muito... Uruguai do lado ali pertinho. Pois é, e você consegue fazer tudo isso gastando muito pouco. Você vai gastar, é aquele negócio. Outro lugar muito barato para viajar, a Tailândia. Só que é o quê? O barato é lá. Lá. Diz que hospedagem, alimentação, tudo muito barato. Agora o voo que... O voo. Mas aí é aquele negócio, você compensa num, descompensa no outro. Pegando na janela internacional, que você já deu a dica, né? E outra, parcela em várias vezes. Sim. Aprende sobre acúmulo de milhas, para poder ter um voo que é gratuito, né? Utilizar milhas, o outro tu paga, é mais ou menos isso. Tu falou aqui no Brasil, Rio, e internacional, que tu viajou, que tu falou, cara, foda, quero voltar aqui. Assim... Não sei se tu foi em Dubai ou... Não, o lugar que eu quero ir é na Tailândia. Mas que eu fui, que eu gostei, que eu também quero voltar é pra Espanha. Espanha? Eu chorava quando eu cheguei lá. Lá pra Ibiza, lá as praias lá. Porque você gosta de praia, né? Eu amo praia. Então, pra ir pra como é que chama o verão europeu? Verão europeu, pois é. Aí eu quero muito ir lá, mas assim, eu gosto muito de praia, então eu quero conhecer o quê? Maldivas, Bora Bora, Polinésia Francesa, Tailândia, é o que eu quero. Então, vamos acumular milha, né? Punta Cana, tá tudo bom. Boa. Ti, falamos muito de turismo, né? De ganhar dinheiro com isso. A última coisa que eu queria falar sobre isso você estava falando um pouco dos seus alunos, né? Me fala um pouco como é que esse curso funciona e uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, teve uma aluna minha que já teve um resultado muito forte, começou a ganhar. Se essa pessoa começa a crescer muito, aí você fala, eu não recomendo você ter agência de jeito nenhum. Você recomenda ela ter um time de pessoas também que nem ela, tudo online? Exatamente. Vamos lá, o treinamento, ele é para quem não sabe de absolutamente nada, que não conhece, assim como eu cheguei no turismo não sabe nada. Para quem é milheiro, mas não sabe nada sobre agenciamento, então a pessoa ela já manja de fazer milhas, de acumular milhas, ela sabe de tudo, mas ela não sabe como se agenciar, ou para aquelas pessoas que já são agentes de turismo de agências, mas não sabe acumular. Em pontos. Então, eu englobo essas três tipos de perfis para poder dar esse treinamento. Como eu te falei, ele é muito prático. Se a pessoa ela tem um destaque muito grande, eu prefiro orientar ela de que ela faça um time. Porque hoje em dia você pode, através de um MEI, contratar mais uma pessoa ou virar um simples nacional e ter outras pessoas ali trabalhando para você. E às vezes você ganha no volume. Então você tá ali vendendo. Em vez de ficar louco fazendo tudo sozinha, né? Exatamente. Aí você contrata uma equipe. Ou então, eu penso muito naquela história do Napoleão Hill do Mastermind. Ele fala que teu primeiro Mastermind são as pessoas mais próximas da tua família. É quem tá ali te ajudando nessa parte do crescimento. Que às vezes nem ajuda muito, né? A família, amigos mais próximos não quer ver você crescer tanto. Não, mas aí eu tô falando, tipo, como se fosse o marido. Você tá ali dentro de uma... Essa minha aluna, ela entrou porque o marido dela me seguia por conta de milhas, ele produzia as milhas, e ela tava em casa sem saber o que fazer da vida. Quis otimizar. Aí ele, olha, faz esse curso aqui, vende minhas milhas. Ou seja, quer mastermind mais foda do que esse? Onde o marido tava produzindo e tava precisando de alguém para vender. Sim. E hoje ela tá lucrando. Eu vou falar aqui, foram 27 mil reais de lucro. Pô, de lucro, não é de faturamento. Lucro, não faturamento não, foram 27 mil reais de lucro. E isso com pouco tempo fazendo, né? 3 meses. Porra. Então, assim, é um mastermind foda. Ou então tu tá aqui com teu filho, ou tua irmã. Tem gente que tem ali, que mora com os teus
pais. Então, você faz esse mastermind e você bota, né? Poxa, eu tenho um irmão meu que não tá trabalhando, pô, tá doido pra trabalhar? Bota pra trabalhar. Ou contrata outras pessoas, Sim. né? Pra vender. E você falou de mastermind, né? Até uma coisa que eu queria conversar contigo, que assim, é claro, para quem te conhece, ver a evolução por tanto de coisa que você já estudou, leu, conheceu, participou de grupos de mastermind, participou e participa de grupos de mastermind voltado para isso, e outros mais abertos. Qual a importância disso para o teu crescimento? Eu acredito que hoje em dia o network ele vale mais do que dinheiro. Você conhecer pessoas importantes podem te colocar num nível maior do que o que você está. Outra frase que parece clichê, mas que faz muito sentido. Quem são as 5 pessoas que você está andando? Né? Então, tenha cuidado ao selecionar essas 5 pessoas. Porque se você é o melhor do seu grupo... Você está mais andando, né? Porque tem gente que, por exemplo... Beleza, tem um amigão lá que... Vou dar um exemplo. Do futebol. O cara é meu amigão do futebol, que só gosta de falar besteira, beleza? Cara, eu vou só diminuir o tempo com ele, né? Vou passar mais tempo com pessoas Tô dizendo que... para não andar, né? Exato. Não vai mas, deixar assim, mais... Mas você entender escolher, que as pessoas certas, elas vão te colocar no caminho certo. E o que é mais incrível é... Nessa minha última turma... A pessoa que hoje está me ajudando a conduzir boa parte, de novo, desse crescimento, de estar dentro de um meio de pessoas que estão crescendo, era minha aluna, é o meu aluno. Então, assim, ele entrou como aluno e depois a gente trocou ideia e depois conheceu outras pessoas. E, cara, vamos investir nisso aqui? Vamos investir. Então, você traz outro tipo de potencial para a tua vida. E hoje tu está participando de algum específico que vale a pena dizer? Não, hoje no momento não. Eu fiz parte de um, né, que era grande, decidi sair, mas hoje absorveu tudo que tinha para absorver. Foi muito incrível o período que eu fiquei lá, só que hoje a minha ideia é criar o meu próprio network de agentes de turismo e de empreendedores. Boa. Então, trazer aqui... Existe algo nesse sentido já hoje no Brasil? Tem um pessoal que está criando aí uma comunidade de agentes de turismo e eu acho incrível isso. Até um treinamento também muito bacana. Mas independentes, não são agentes que estão em agências, por exemplo. Né? Não, eles têm as próprias agências, né? Sim. Mas são agentes independentes, não são de agências grandes. Certo. Não. Mas eles também estão movimentando bastante o mercado de turismo e isso é bem bacana, porque tá dando essa novidade para esse mercado. Mas Show. aí é o que eu quero no futuro, quem sabe, aí juntar essa comunidade. Só que a minha comunidade não é só de agente de turismo, não. É como eu te falei, é de empoderamento feminino, é trazer oportunidades para essas mulheres que desejam ter uma chance ou no turismo ou em outra área. Então, assim, a minha ideia é agregar oportunidades. O que eu acho legal, até a gente já começa a bater esse papo sobre o empoderamento, que você fala muito nas suas redes sociais, porque é bacana, porque você viveu isso, fez essa transição de carreira e hoje em dia passa isso para outras pessoas, principalmente para outras mulheres, né? Então, tu começou a trabalhar mais essa área de, vou ter uma mentoria, vou ter um curso nesse sentido para ajudar mulheres, ou tá focado muito no agente de turismo para você ter sua independência financeira, mas quem te acompanha nas redes sociais sabe que você fala de relacionamento, você fala de vida, você fala de finanças, fala de tudo, né? Então, a ideia, Eric, é chegar no final desse ano e ter exatamente, não é um curso, porque eu acho que hoje em dia todo mundo quer vender um curso. Eu acho que eu não preciso vender um curso para ensinar a mulher a ser empoderada. Eu já posso trazer esse conhecimento lá nas redes. E fazer disso uma comunidade, pessoas que acreditam nisso. Porque, assim, foram tantos anos sendo dependente financeira e emocional que chega um momento que a única coisa que você quer é dar um pouco daquilo que você aprendeu. Sim. Então, assim, final desse ano eu quero ter uma comunidade. E aprender na peia, né? Bota peia. Na peia. Na peia que eu digo as vivências, né? Peia muito. Nas vivências de relacionamentos bons, outros médios, outros ruins e por aí vai. Né? E aí você tirar disso uma lição e poder ajudar. E querendo ou não, tu acabou virando um influencer nesse sentido, não né? Olha só porque, que coisa. Porque assim, já a gente vai colocar as redes sociais dela aqui, mas quem acompanha lá vê que você responde caixinha de perguntas, principalmente para a mulherada, fala do teu negócio e dá dicas em relação a isso, mas fala muito desse lado também de empoderamento para mulheres. E falo a verdade, viu? Por isso que engaja, falo né? a verdade, porque assim, eu vejo a maioria das mulheres que falam de empoderamento, elas estão sempre fortes o tempo todo. Sim. Não, eu chego lá, minha gente, hoje aconteceu isso aqui e eu tenho um close friends que é sensacional, que é só pra mulher. Só pra mulher? Como eu digo, é pasmana e pasmona. Pasmana e pasmona. E aí lá, esse close
close friends, eu solto as baladas, eu solto as minhas paqueras, aí eu solto também os tocos que eu levei. Eu digo, e por quê? Porque a vida é feita dessas coisas reais. Então você tá ali forte o tempo todo, isso não existe. A galera, principalmente eu tava vendo um documentário ontem sobre o TikTok, né? O TikTok, e quanto que é legal, mas também é meio tóxico, principalmente pra essa geração nova que vem aí, né? Porque tempo de tela e é um, como é que se chama? É um passar infinito de vídeos e o tanto de influencer que tá aparecendo, influencer do nada. Você, assim, eu falo porque eu conheço e acompanho, você tá lá dando dicas reais da sua vida que pode ajudar outra pessoa. Agora, quando você vê influência do nada, e eu querer já, nesse ponto, falar sobre marketing de influência, querendo ou não, você virou uma influência nesse sentido, né? Como que tu acha bacana ter essa história do marketing de influência na tua vida? Eric, foi tudo muito natural. Então, assim, não teve um posicionamento voltado para isso, né? Na verdade, eu sempre fui muito verdadeira. Então, estar ali falando da minha vida trouxe essa conexão com as pessoas. Só que não é só você falar, é você trazer algum tipo de conteúdo relevante. Então, você está influenciando de forma positiva. Porque hoje o que tu vê, a maioria, o pessoal tá falando besteira. Sim. Besteira e fazendo com que eu converso muito com o Thiaguinho. Então, Thiaguinho, olha, não vai cair nessas histórias de fazer isso, porque tem muito, como é que é a história? É de desafios. Sim. Então, quando tu vê o menino tá fazendo desafio de beber, não sei quantos litros de água, tá morrendo lá, passando mal. E então, assim, olha, a criança, adolescente, a gente fala porque a gente já foi, a gente é suscetível, a gente quer estar enturmado e a gente quer fazer, né? Aí quando tu olha, tu diz, meu Deus, mas a pessoa tá perdendo o tempo dela, influenciando outras pessoas a se prejudicarem. Então, foi muito natural. Não teve realmente, assim, uma ideia de que eu iria fazer isso. Eu só fui fazendo e vi quantas pessoas falavam assim, cara, eu me inspiro tanto. Por exemplo, eu trago muito da... Principalmente na tua transformação também, questão física, né? Eita. A gente fala muito disso, né? Não, mas se você pegar... Tu vive postando fotos ali de antes e depois. Fotos de 10 anos atrás. Olha agora. Por quê? Começou a se amar mais, começou a ter consciência disso, né? Tem a história do merecimento. Quando você tá dentro de um padrão de vida onde você não se vê merecedora de um relacionamento saudável, de um lugar que você mora ser bacana, de você não se sentir merecedora do amor de outra pessoa, ou de ter... Porque às vezes a gente tá tão, desculpa a palavra, fudida, Sim, que pode você não se sente merecedora, Eric, de dizer assim, cara, poxa, né, tem gente que se desculpa por estar recebendo um elogio. A pessoa diz, nossa, tá tão bonita. Não, eu não, eu tô toda acabada. Você não se sente merecedora. E essa sensação de não merecimento, ela reflete em primeiro lugar no teu corpo. Sim. Então, por mais que eu traga aqui história de treino, de dieta, de corpo sarado, não é sobre corpo sarado. É sobre a sensação interna de merecimento. Porque quando você se olha no espelho e diz assim, nossa, cara, eu mereço um relacionamento bacana. Nossa, eu mereço um emprego bom. Menina, eu não mereço receber esse salário. Olha que mulher maravilhosa. Então, aquela sensação de merecimento, ela muda assim, ó. Então, hoje em dia, é muito fácil tu mudar através do corpo. Sim. Às vezes, o corpo, ele muda primeiro do que a cabeça. Então, tu tá ali no treino, né? Só que a tua cabeça só começa a entender o quanto que tu merece quando tu começa a ver os resultados. Sim. Aí tu olha assim, poxa, eu tô bonita. Vixe, eu não quero esse boy, não. Vixe, eu não quero esse emprego, não. Né? É uma sensação. E é legal porque, assim, a gente vê nas redes sociais muita mulher levantando essa bandeira, essa pauta de empoderamento, mas acaba não fazendo muito, nem vivendo isso. E você tá lá praticando, fala isso porque acompanha mesmo, e você tá praticando o que diz, errando, porque é falho como qualquer pessoa, mas errando, falando, expondo a realidade e morrendo de medo de ser cancelada, porque às vezes, como eu te falei, eu mas falo a verdade. Mas tem medo de ser cancelado, não. pô, hoje em dia, porra? Não, mas assim, como eu te falei, eu falo a verdade. Sim. E às vezes eu digo assim, gente, todo santo dia aparece uma menina falando assim, cara, eu me inspiro tanto em você. Eu disse, menina, oh meu Deus, vem cá, vamos conversar. Vem aqui, deixa a tia te contar as besteiras que de vez em quando eu faço. Eu acho que eu lembro uma vez, uma amiga minha, a gente tava postando uma vez, a gente tava na praia com a galera e tal, e aí ela falou assim, tu é amiga da tia e tal, depois eu te apresentei. Como tem mulheres, principalmente que ao seu redor, que vê isso, se inspira, isso é bacana demais de ver, né? E aí a gente tenta levar, como eu te falei, um conteúdo e principalmente uma verdade. Nesse mundo de internet tem muita mentira. Então quem me seguir aí vai ver que eu me exponho. Se for menina, entra no meu CF, que aí vai ver de verdade. Vai dizer assim, vixe, olha que legal. Mas o CF, como é? Só pedir ou tem uma assinaturazinha não, ali? Não, tem não. É só pra estar ali. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem da menina falando assim, cara, já que você tá fazendo da gente melhor amiga, eu queria que você fosse minha melhor amiga. Aí descreveu toda a história que ela queria que eu desse a opinião. Nossa, senta que lá vem a história. Aí você fala, tem que cobrar isso aí agora. Né? Eu tô lá me expondo, ela também tá. E aí isso é bacana demais, porque você
são com elas que eu quero falar. Sim. São as reais, né? Vamos Sabe? colocar as redes sociais da tia aí pra gente falar um pouquinho. A rede social, a principal é Instagram, que tu mais usa, né? Instagram, eu tô indo pro TikTok, mas eu não sei dançar. Pois é, isso é uma coisa que a galera tem conversado muito. Hoje em dia, o TikTok, eu vejo a quantidade de conteúdos que tem lá, que não é mais só dancinha, né? Então depende muito do que você tá vendo. Se você ficar vendo dancinha, vai ficar parecendo dancinha. Mas se você vê conteúdos, a galera falando de ansiedade, galera falando tem podcast pra Dedéu lá. Ó, Instagram dela aí, Ti Rodrigues M, né? Ti com Y, agente de viagens, a maior vendedora de passagens do Brasil, ó. Vagas abertas para a mentoria Vencer a Gente com R$400 de desconto. Opa, tá lá o link. Quem quiser participar da mentoria e aprender a ganhar. Pode ser um caso dessa aluna que começou a lucrar R$27 mil apenas 3 meses, né? Mais que eu. Né? E aí tem alguns destaques aí com as viagens, da mentoria, bem bacana. E isso tu abriu agora a turma recentemente, né? Passa um tempo aberto, depois fecha. Como eu te falei, dura um mês e a ideia é sempre abrir uma turma, mas eu só abro a próxima turma e isso eu quero frisar. Se a anterior tiver tido resultado. Então, a gente tá na turma 4, vai ter turma 5? Depende da turma 4. Entendi. Para não ser só vendedor de curso fake ali, você tá acompanhando o mesmo resultado dos seus alunos, acompanho, né? Inclusive, bota ali nos destaques e é o meu comprometimento com os alunos. Só tem turma seguinte se a turma anterior tiver tido resultado. Não tiver, eu paro ali na hora. Boa. Geralmente fecha uma turma de quantas pessoas? Porque é tudo online, né? É tudo. A previsão, como eu também quero dar o suporte, o melhor suporte, é entre 20 a 50 pessoas. Então, mais que isso eu não fecho. Isso não tem como dar suporte, conversar individualmente com cada um, né? Não dá. Então, é essa quantidade de pessoas e não mais do que isso. Boa. Então, quem quiser garantir a vaga, a hora é agora. Ó, boa. Tia, a gente tá chegando perto aqui do final do nosso papo. Eu sempre gosto de terminar fazendo tipo um bate-bola estilo Marília Gabriela. O que eu falar aí, o que vier na cabeça, já manda brasa, tá? Um hábito. Malhar. Trouxe as outras coisas, né? Boa. Tem algum... Malhar não, treinar, né? Treinar. Tem algum filme ou série que tu tá assistindo ou assistiu que tu gostaria de indicar? Eu gosto de Interestelar. E Todo Mundo Deu Cris. Aquele filme é foda, muito bom. De série, Todo Mundo Deu Cris, eu assisto todo dia. e Interestelar. E tem uma frase que tu se identifica ou que te representa? Tem. É Henry Ford, né? Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de todo jeito você tá certo. Boa. Então, depende do que você tá pensando. Então, o que você tá pensando, né? Clássica, show demais. Ti, pra finalizar mesmo, manda uma mensagem final pra galera que, principalmente mulherada, eu acho que te acompanha muito. Claro que tem homens também, mas essa galera que quer ser independente financeiro, principalmente, e não vê o caminho e pode ser um bom caminho e ser agente independente. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria dizer é... Pode falar, olhar pra câmera? Pode olhar pra essa aqui. Tá. Primeira coisa que eu queria dizer é, não espere ter as ferramentas para você começar. Comece com o que você já tem. Cada vez que você for começar alguma coisa, você esperar ter a ferramenta correta, você não vai começar nunca. A segunda, vai com medo. Vai com medo mesmo, tá com medo. Será se vai dar certo? Será se não vai? Só vai. Tem conteúdo gratuito em todo lugar. Então, você consegue hoje, não quer investir, tô com medo de investir, perder dinheiro, tem conteúdo gratuito para isso. E o terceiro, acredite naquilo que você faz. Tenha fé em si mesma. Porque se você não tiver fé, não vai ter outra pessoa que vai ter por você. Então, é isso. Isso vale para qualquer área, tá? Eu tô falando de um modo geral. Sim. Então, se você quer ter uma transição de carreira, quer apostar no mercado de turismo, quer fazer outra coisa da vida, é basicamente isso. Boa. Senhoras e senhores, esse foi o Tiara Rodrigues aqui no Papo na Boa. Pô, bom demais te receber aqui. Esse Papo na Boa era para ter acontecido há um ano atrás. Eu lembro que eu te marquei no 8 de março de 2022. Que eu queria falar com mulheres empoderadas, que eu queria trocar ideia, mas por circunstâncias, mas hoje rolou. E vida longa, a mentoria da tia, todo esse caminho que você tá trilhando aí, que é bom demais. Galera, você que tá chegando agora aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que vai ajudar demais o trabalho, para você sempre acompanhar os papos na boa que rola por aqui. Sempre um papo leve, sem frescura e sem mimimi. Então, até a próxima. Valeu, galera!